Diferente do que você possa ter pensado, Verna não é um demônio. E tem alguns momentos que a série deixa isso muito claro, porque, obviamente, há um lado gentil e bom nela. Então aqui nesse vídeo a gente vai discutir com mais detalhes que entidade sobrenatural Verna é, vamos falar também do Roderick Usher, vamos falar do final desse personagem, vamos explicar aquele poema que Verna recitou no cemitério e entender a mensagem final que a série quis passar. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse para a gente falar de A Queda da Casa Usher. Se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer. Aqui a gente fala bastante de séries e filmes, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo não. Por favor, se inscreve aí embaixo para acompanhar meus próximos vídeos e me segue no Instagram também para você acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá. Aqui na descrição tem vários links e um desses links é o link do LivePix, caso você queira apoiar a criação de conteúdo aqui do canal de uma outra forma e ter também a sua mensagem lida no meu próximo vídeo. Pra gente entender bem as referências e as simbologias da série, a gente precisa conhecer o Edgar Allan Poe. Poe viveu no século XIX e ele é considerado até os dias de hoje um dos autores mais importantes do gênero terror. Ao longo de sua vida, Poe escreveu diversos poemas e diversas histórias curtas que o Mike Flanagan utilizou como material, para criar a série. Na verdade, o Mike Flanagan se inspirou em diversas obras, diversos contos curtos que o Poe escreveu durante sua vida e meio que criou a sua própria história. Por exemplo, no livro A Queda da Casa Usher, a história não é narrada pelo Roderick. A história é narrada pelo melhor amigo do Roderick, que vai até a sua casa depois que o Roderick meio que implora para ele ir até lá. A casa, toda suja e acabada, reflete o estado físico e mental dos seus habitantes. Roderick Usher tem apenas um parente vivo, a sua irmã, Madeleine, que sofre de uma doença rara, uma doença muito esquisita, que faz ela se parecer muito mais com uma morta-viva. Certo momento, achando que a irmã está morta, o Roderick utiliza da ajuda do amigo dele, o melhor amigo dele, para enterrar a irmã. Eles enterram a irmã dentro de casa, acreditando que ela está morta, mas na verdade ela não está. E aí a história passa, Muitas coisas estranhas e coisas sobrenaturais acontecem ali dentro daquela casa e a história termina quando a Madeleine meio que ressuscita, volta e leva o irmão dela, o Roderick, junto com ela para o túmulo. Os dois morrem e nesse momento o melhor amigo do Roderick estava lá, sai da casa e a casa Usher desaba em cima dos dois, os enterrando para sempre. Viram? A série adaptou isso mais ou menos, Porque a parte da doença que faz a pessoa ser uma morta-viva e que é enterrada, a série adaptou como sendo a mãe do Roderick e da Madeleine. E o tal melhor amigo do Roderick do livro, na série não é amigo, É meio que o inimigo, que é o detetive Dupin, que vai até a casa não para querer ajudar o Roderick, Ele vai até lá porque ele quer fazer o Roderick pagar por todos os crimes que ele cometeu. Os filhos do Roderick são inspirados em outros contos do Edgar Allan Poe. Por exemplo, a Tamerlane, ela tem o seu nome retirado do conto Tamerlane. A Lenore tem o seu nome retirado do conto Lenore. O Léo tem o seu nome retirado do conto The Spectacles, do mesmo autor também. Já a Tamerlane, aquele produto que ela estava querendo lançar com o marido dela, que seria a cara do produto, o Goldbug, é inspirado no conto do Edgar, chamado também de Goldbug. Então o Mike Flanagan se inspirou no trabalho do cara para criar os personagens, criar as situações que a gente viu na série. E é importante a gente meio que conhecer esse material fonte para a gente entender os conceitos que serão abordados na série e que a gente vai comentar aqui no vídeo também. E aí é o plot que a gente viu na série. O Roderick e a Madeleine são gêmeos, filhos de Elisa, que é, por sua vez, a secretária pessoal do CEO da farmacêutica Fortunato, William Longfellow. Descobrimos que o Madeleine e o Roderick são filhos bastardos desse Longfellow, mas como na época ainda nem existia o teste de DNA, não tinha muita coisa que Elisa poderia fazer para fazer valer o direito dos filhos. Então as crianças foram criadas sem pai e o Longfellow nunca nem ligou para eles. A mãe dos gêmeos, a Elisa, tem essa doença rara que a faz sentir muita dor e que a fez parecer como uma pessoa morta também. Acreditando que a mãe estava morta, que o Roderick e a Madeleine enterraram ela no quintal de casa, mas nesse momento a Elisa ainda estava viva. Essa parte foi inspirado no livro, A Queda da Casa Usher, só que no livro quem é enterrado viva é a Madeleine. Então ali no seu último suspiro de vida, a Elisa sai da sua tumba, vai até a casa do Longfellow e o mata e morre também logo em seguida. Longfellow não tinha outros filhos, então o que o Roderick e a Madeleine acreditavam era que era direito deles herdarem a farmacêutica Fortunato, porque
porque todos os funcionários ali sabiam que eles eram filho do Longfellow, né? Todo mundo sabia, mas como o Longfellow nunca os reconheceu como filhos, eles precisaram encontrar outras formas de conseguirem o que eles acreditavam que era deles por direito. E aí eles cresceram, o Roderick foi trabalhar na empresa, né, do seu falecido pai, e ele era constantemente humilhado pelo atual CEO, né, aquele Rufus Griswold. E aí, o Roderick, junto com a sua irmã Madeline, eles estavam ali planejando formas deles crescerem no ranking da empresa. E é aqui que a vida do Roderick começa a dar errado, muito tempo antes dele conhecer a Verna e fazer aquele acordo. Roderick tinha a sua esposa Annabel e os seus 2 filhos, e mesmo sendo pobre, ele era feliz. Annabel o amava, os seus filhos o amavam, mas naquele momento Roderick não estava dando valor a isso. Roderick queria tanto o sucesso financeiro que ele negligenciou todas as outras áreas da sua vida. E é aí que o detetive Dupin entra na vida deles, né? E aí a gente viu toda aquela história. Eles estavam armando junto com o Dupin de ferrar com Rufus Griswold, mas lá na hora da verdade o Roderick voltou atrás, disse que ele tinha sim assinado os papéis e ele salvou, né, a reputação do Rufus Griswold, salvou a farmacêutica Fortunato enquanto condenava o Dupin ao ridículo. Com isso, o Roderick subiu nos rankings da empresa, né? Igualzinho ele e a irmã dele já tinham planejado. O Rufus Griswold teve ele ali como a pessoa mais importante da vida dele, começou a usar o Roderick como seu braço direito, começou a falar bem dele para todas as pessoas que importavam. E aí o Roderick começou a fazer parte das conversas. E nesse momento, Roderick e a irmã Madeline resolveram fazer o seu ato final, né, de drogar e enterrar o Griswold vivo ali no porão da empresa. Então aqui, antes mesmo deles conhecerem a Verna, Roderick já não tinha mais esposa e os filhos do Roderick já não estavam mais morando com ele. Enquanto ele ia crescendo na sua carreira, né, de forma financeira, mas ele ia perdendo a sua humanidade. E aí, no ano novo de 1980, Roderick e Madeline estavam procurando ali álibis, né, por conta que eles tinham acabado de assassinar o Rufus Griswold, e aí eles entram nesse bar e aí eles conhecem Verna, que propõe a eles esse acordo. Eles vão ter tudo que eles quiserem, né? Todo o dinheiro que eles quiserem, tudo que eles já sonharam em ser, eles serão. E eles nunca serão responsabilizados por nada de errado, nenhum crime que eles cometerem. Entretanto, todo acordo, né, tem um preço a ser pago. E o preço, né, que o Roderick tinha que pagar, Roderick e a Madeline, era o seguinte: quando chegasse a hora do Roderick morrer, toda a sua linhagem morreria com ele. Madeline, que veio ao mundo junto com Roderick, né, afinal de contas eles são gêmeos, também partiria do mundo junto com ele. Então eles aceitaram esse acordo. E quando a doença Gardasil começou a afetar o Roderick, né, inclusive essa é a mesma doença que a mãe dele teve lá no passado, foi a doença que matou a mãe dele, quando chegou a hora do Roderick partir, né, quando começou a chegar perto da hora, ele testemunhou todos os seus filhos morrerem. Mas mesmo assim, ele se custou a acreditar no que estava acontecendo. Ele estava tentando encontrar soluções lógicas para o sobrenatural, porque não tinha como toda a sua linhagem morreria naquele momento, sua doença estava chegando na hora que não tinha mais volta, né? E aqui a Madeline foi muito inteligente, né? Porque ela admitiu pro Roderick que ela acreditou naquele acordo o suficiente para não ter filhos, para não procriar. E ela foi esperta, porque assim, se foi ela que fechou aquele acordo, ela que deveria pagar com a maldição. Então, a maldição não passou para os descendentes dela, porque ela não teve. Já o Roderick não. Ele talvez pensando que esse acordo nunca ia dar certo, ou talvez porque ele pensou que aquilo tudo foi um sonho, né? Foi uma coisa de muito tempo atrás, uma coisa meio inexplicável, continuou tendo filho aos montes aí, procriando, e quando toda a sua linhagem começou a morrer ali na frente dele, foi quando ele se arrependeu do acordo que tinha feito. E aí eu vi muitas pessoas comentando que a Verna era o demônio, né, e que eles fizeram um pacto com o demônio. Eu vi outras pessoas comentando que a Verna era a personificação da própria morte, mas eu não acho que seja nenhuma coisa e nem outra. Verna não tem como ser um demônio, porque a Verna tem características boas, a Verna tem gentileza, né? E ela admitiu para Lenore, quando ela foi levar a Lenore, que tem muitas coisas do trabalho dela que ela gosta e outras coisas nem tanto. Então assim, ela tem um lado bom. Quando o Próspero ia morrer, a Verna falou para a esposa do Frederick para ela sair dali. Acabou que ela não saiu a tempo, mas a Verna fez os funcionários saírem dali também. Ela não queria que pessoas inocentes pagassem o preço. Quando Verna foi buscar a Lenore também, ela foi buscar a Lenore de um jeito muito pacífico, né? A Lenore morreu assim, como quem dorme, como quem adormece, sem nenhuma dor e sem nenhum sofrimento. E antes de partir, a Verna contou para a Lenore como que seria o futuro da mãe dela, né? Seria um futuro feliz. Ela ia se curar de todas aquelas queimaduras, né, que o ácido provocou na pele dela, e ela ia salvar a vida de muitas pessoas por conta
conta das atitudes que a Lenore tomou aqui enquanto estava viva, né? Pelo fato da Lenore se impor e enfrentar o seu pai, a sua mãe iria colocar o nome dela nessa fundação para ajudar milhares e milhares de pessoas. Dá pra ver que Verna tem um lado bom. Eu acredito que a Verna seja a adaptação da deusa da mitologia céltica Morrigan. Ela é a deusa que ela é conhecida como a deusa da morte, da vingança e do destino. Nas imagens, Morrigan é muitas vezes retratada ao lado de um corvo, e muitas vezes ela é vista como sendo o próprio corvo, assim como a Verna na série. Aliás, Verna é um anagrama da palavra Raven, que em inglês significa corvo. O acordo deu certo. Roderick e Madeline viraram os grandes chefões da farmacêutica Fortunato. Entretanto, os filhos do Roderick se transformaram em pessoas tristes, né? Todo aquele dinheiro e toda aquela pressão de fazer jus ao sobrenome Usher fez todas aquelas crianças não conseguirem desenvolver um afeto, sabe? Uma conexão especial com ninguém. A única da família que se salvava, coitada, era a Lenore. E a gente viu no episódio 6 da série também que a Verna não fez esse pacto, né, esse acordo só com os Usher. Vimos ali ao longo dos anos que a Verna se encontrou com figuras importantes da aristocracia americana também, como os Vanderbilts, os Rockefeller e o próprio Mark Zuckerberg, dando a entender que essas pessoas também fizeram acordos com ela. Verna também tentou fazer um acordo com o Pym, o advogado ali pessoal da família, só que ele não quis. E com isso, no final, né, quando todos morreram, ele foi preso para passar o resto dos seus dias na cadeia. Mas e você? Você fecharia ali um acordo com Verna se ela te encontrasse ali num bar qualquer? Você teria dinheiro, poder e impunidade por quanto tempo você vivesse e em troca a sua linhagem morreria com você? Vale lembrar que a Verna não é responsável pela morte do Roderick, ok? O Roderick tinha essa doença. Já tinha chegado a hora do Roderick morrer mesmo. Quem a Verna matou foram os filhos e a neta dele. Depois da morte de Lenore, e antes de ir até a antiga casa da família Usher, o Roderick vai, né, até a empresa Fortunato e ele tem uma visão ali de todos os seus filhos mortos, né? E ele fala, né, ele acredita que aquelas pessoas morreram por causa dele. De fato, morreram, mas não apenas elas. E a Verna, né, dá uma visão para ele de todas as pessoas que morreram por conta das ambições do Roderick, né? E a gente vê aquela chuva de corpos, né? Milhares e milhares de pessoas morreram por conta das atitudes dele. Porque mesmo depois de ter tudo, ele ainda sonhava em ter cada vez mais e mais dinheiro. Tanto que ele fez, né, a sua esposa se viciar naquela droga que ele sabia que era viciante só para ter uma história para contar, só para ter uma boa publicidade com esse medicamento. Pô, a própria esposa Usher usa desse medicamento, então é um medicamento seguro. Só que ele sabia que não era. Roderick contou então toda a sua história para o Dupin, mumificou a sua irmã, mas a sua irmã ainda estava viva e retornou para levar ele com ela para a morte. E assim como Verna prometeu no passado, eles partiram desse mundo juntos. A casa Usher sucumbiu e a gente ficou sabendo que a Juno, a segunda esposa do Roderick, herdou a Fortunato, né? E ela dissolveu a empresa Fortunato e transformou ali em empresas para tratar a dependência química das pessoas. Nos momentos finais da série, a gente vê o detetive Dupin indo até a lápide ali, né, do Roderick e falando pra ele que ele sim é rico, porque mesmo que ele não tenha dinheiro, né, mesmo que ele não seja, sei lá, o dono de um império, agora ele ia voltar pra casa, ele ia voltar pro seu marido e ele ia voltar pra sua família, pessoas que o amavam, enquanto o Roderick, que tinha muito dinheiro, não tinha nada disso. Ele era rico apenas de dinheiro, mas ele não tinha uma pessoa com quem compartilhar bons momentos e os seus filhos, de fato, não o amavam. Depois, a Verna chega e declama ali para todos eles, né, o poema Spirits of the Dead, que também é um poema lá daquele autor, o Edgar Allan Poe. E ela coloca ali em cima de cada uma das lápides um objeto que pertenceu àquelas pessoas e que de certa forma foi também a causa da sua morte. Próspero recebe uma máscara, a Camille recebe um celular, a Victorine recebe um coração de plástico, o Léo recebe ali uma coleira, né, de uma gata, a Tamerlane recebe um escaravelho de ouro, né, um gold bug. Já o Frederick recebe ali um saco de cocaína, uma flor e uma pena de corvo para a Lenore. A Madeline recebeu safiras, né, que o Roderick usou para mumificá-la. E o próprio Roderick recebeu um copo, aquele mesmo copo que ele utilizou anos e anos atrás para fechar aquele acordo. É isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas o que vocês acharam de A Queda da Casa Usher? Coloca aqui nos comentários, por favor, que eu gosto de ler o comentário de vocês. E deixa o like, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau!